Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, pastor José Silva que vos fala, vamos trazer aqui mais uma reflexão de Deus aos nossos corações. E o texto de hoje que iremos ler se encontra no livro da Revelação, livro do Apocalipse, no seu capítulo de número 3. Eu quero ler o verso de número 5, que diz assim: Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, tomara que foras frio ou quente. Amém? Esse texto é direcionado à igreja de Laodiceia, de conhecedor de todos nós, escrito por João na ilha de Patmos, no ano 95 depois de Cristo. João ele é jogado melhor no ano 95, alguns dizem 96, né? Então fica entre 95 e 96. Um diz que ele foi jogado na ilha no ano 95 e escreveu um ano depois, no ano 96. Mas amém. É escrito por João, direcionada às 7 igrejas da Ásia, e uma delas, que no caso é a última, está sendo inferida à igreja de Laodiceia. E essa igreja, ela tem algo interessante, porque o Senhor Jesus Cristo, ele vai, mediante a ela, com essa carta escrita por João, e Jesus ele vai falar coisas pesadas sobre ela. Ou seja, a única igreja que ela não tem um elogio sequer da parte de Cristo. Lógico, o Senhor Jesus Cristo, ele é aquele que sonda, que dá o diagnóstico da igreja, sabe como que funciona, como que está a igreja. Então, o diagnóstico que o Senhor Jesus Cristo dá dessa igreja é uma igreja que não recebe elogio. Inclusive, os estudiosos afirmam que essa igreja, ela pertence à nossa era, ou seja, até antes da grande tribulação, essa igreja de Laodiceia, ela representa a nossa era, assim como também a igreja de Filadélfia representa também a nossa era, ou seja, existem duas igrejas, uma igreja do amor e uma igreja que está morna. Então, Jesus Cristo vem buscar uma igreja amorosa, que está com a porta aberta, que é o Evangelho, que está pregando o Evangelho, que no caso é a igreja de Filadélfia, mas posteriormente tem uma igreja fria, tem uma igreja que está acomodada com o que o mundo tem colocado diante dela, ou seja, uma igreja será tirada do meio da outra, como todos nós já vemos alguns textos bíblicos, né, referente a isso, tá bom? A Bíblia diz que um será deixado, será tomado. Depois chegamos ali no capítulo 25 de Mateus, onde fala sobre as 10 virgens. Uma entrou nas boldas do cordeiro, né, e o cordeiro fecha a porta, enquanto as outras 5 chegam para bater na porta, e o próprio Deus diz que não o conhecia. Ou seja, existe duas igrejas. A igreja do amor, a igreja que prega a palavra, e outra igreja junto com essa mesma, que está fria, que está morna. Ou seja, a igreja de Laodiceia era uma igreja rica, né? Mesmo porque alguns estudiosos afirmam que a cidade de Laodiceia era uma cidade rica, uma cidade que tinha uma indústria de manufatura de lã, uma indústria têxtil, tinha ali também uma escola de medicina onde curava, né? Criaram um colírio para curar as vistas, os olhos, né? A cegueira, melhor dizendo. Ou seja, era uma igreja rica, uma igreja onde também o povo da cidade andava muito bem vestido e tinham fisicamente toda a estrutura que alguém poderia ter. E o povo, né, a igreja, por estar localizada em Laodiceia, na cidade, eles também começaram a crescer financeiramente. E o perigo não é o crescimento financeiro, é quando esse crescimento financeiro entra no lugar de Cristo. E foi isso que aconteceu na igreja de Laodiceia. Crescendo financeiramente, morando numa cidade rica, dá a entendermos que Jesus ficou em segundo plano. Mesmo capítulo 3, verso 20, o próprio Senhor Jesus Cristo bate na porta. E quem bate na porta está do lado de fora. Ou seja, existiu uma igreja rica, existiu uma igreja próspera, mas essa igreja tinha Jesus do lado de fora dela. Repito, capítulo 3, verso 20, Jesus bate a porta e diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Ou seja, Jesus do lado de fora dessa igreja, batendo na porta, fazendo um convite, querendo entrar. Interessante que essa igreja tinha toda a estrutura física para poder pregar o evangelho, fazer a obra, mas eles se acomodaram tanto que
não dava mais para discernir se eles eram cristãos ou se eles eram mundanos. Chegou numa mornidão espiritual gigantesca, grande, que incomodou o céu, incomodou a Cristo. E Jesus manda uma carta a ela dizendo: vocês não são quentes, vocês também não são frios, vocês são mortos, e eu vou vomitar vocês da minha boca. Ou seja, Jesus estava incomodado com a igreja que tinha estrutura financeiramente para fazer algo extraordinário naquela cidade, mas se acomodaram. Ou seja, nós, hoje, século 21, que Deus tem nos dado, não é para nos acomodar, mas para que possamos fazer a obra dele com excelência, fazermos a obra dele, assim como ele tem nos ordenado, que seria em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Que possamos ser, não a igreja de Laodiceia, mas a igreja de Filadélfia. Mesmo não tendo toda a estrutura que Laodiceia tinha, mas tinha um amor e tinha uma porta aberta que o Senhor Jesus Cristo tinha deixado a elas. Deus abençoe. Forte abraço em nome de Jesus.